Você já viu falar em análise de desempenho? Você sabe o que um analista de desempenho realmente faz no futebol? Fala pessoal, eu sou o Daniel do Trabalhar com Futebol e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o papel de um analista de desempenho. O que é que ele faz, por que ele faz o que faz e quão importante é a sua função para os clubes de futebol hoje em dia. Para entender tudo isso, a gente precisa partir de algumas premissas. A gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, mas existe muita coisa no futebol que a gente tem que seguir um senso comum. E um senso comum dentro do futebol é que o esporte hoje é muito diferente do que era no passado. A prova disso é que quando a gente tenta discutir quem é maior, Messi ou Pelé, é muito difícil chegar a uma conclusão. Por quê? Porque o consenso é de que são jogos diferentes. O futebol que Messi joga hoje é muito diferente do futebol que Pelé jogava. Com a evolução do jogo, aumentou também o nível de dificuldade, certo? O nível de complexidade do futebol. A prova disso é que a função de analista de desempenho sempre existiu. A função de analista de desempenho sempre existiu. Porém, o cargo de analista de desempenho é algo relativamente novo. É algo bem recente no futebol, eu diria que é de algumas décadas para cá. Mas por que o cargo surgiu se a função sempre existiu? Primeiro, por quem era desempenhada a função antes? A função de analista de desempenho, a função de analisar o desempenho, era realizada pela comissão técnica em geral. O técnico assistido pelos seus auxiliares. Então, se a função de analista de desempenho já existia, por que resolveram criar um cargo só para isso? Qual foi a necessidade que surgiu? Como eu falei, a complexidade do jogo aumentou muito e o entendimento que a gente precisa ter hoje do jogo de futebol é muito maior do que era no passado. Consequentemente, ficou muito mais complicado para a comissão técnica em geral conseguir fazer uma análise profunda do funcionamento do jogo, de todas as questões envolvendo o jogo de futebol, desde uma visão geral como nos seus pormenores. E aí chegou um ponto que o jogo já estava tão complexo, que o nível de dificuldade era tão alto, que passou a ser praticamente essencial a presença de um profissional especializado em análise de desempenho. Então, o analista de desempenho é o profissional encarregado de fazer essas análises, apresentar essas análises para o técnico, para que o técnico possa tirar a vantagem desse conhecimento do analista. Ou seja, para você ser um analista de desempenho de sucesso, o clube precisa ver em você um conhecimento acima para que ele veja sentido em contratar você. Afinal de contas, para que ele vai contratar um profissional se aquele serviço que o profissional vai realizar pode ser realizado por outra pessoa da comissão técnica? Então você precisa ser diferenciado, você precisa mostrar valor no seu conhecimento, na sua qualidade como analista de desempenho. E o que são essas análises? Bom, de forma simplista a gente pode dividir em dois tipos: análise quantitativa e análise qualitativa. A quantitativa é a mais simples. Ela não é simples, mas ela é a mais simples, justamente porque ela é mais objetiva, ela é mais direta. Ela trata de quantidade, trata de números, ou seja, ela vai analisar tudo aquilo que pode ser traduzido em números dentro do jogo. E isso vai muito além dos números que a gente, como fã de futebol, como apreciador do esporte, vê enquanto a gente assiste uma partida. Quando a gente fala, por exemplo, de posse de bola, certo? Um analista de desempenho não vai apresentar para o clube: olha só, a posse de bola do time adversário que a gente vai enfrentar, vamos dizer, o analista de desempenho do Real Madrid não chega para a comissão técnica e fala: a posse de bola do Barcelona no jogo passado foi 60%. Não é isso, é uma posse de bola muito mais profunda do que simplesmente 60%, ou 30%, ou 45%. É a posse de bola no primeiro tempo, é a posse de bola no segundo tempo, é a posse de bola quando o jogo está 0-0 e a posse de bola depois que o Barcelona está em vantagem ou quando o Barcelona está em desvantagem, a mudança de posse de bola com a mudança de placar. É a posse de bola concentrada no campo defensivo ou no campo ofensivo. É a posse de bola com progressão orientada, ou seja, visando sempre atacar, ou é uma posse de bola sem objetividade, trocando passe com o goleiro, sem realmente querer atacar. Tudo isso é estudado dentro da análise quantitativa e é muito mais profundo que isso. Eu estou dando alguns exemplos mais simplistas aqui, para a gente entender melhor. Já a análise qualitativa, ela é ainda mais complexa, porque justamente ela não pode ser traduzida em números. E o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: quando o Cristiano Ronaldo jogava pelo Real Madrid e o Real Madrid tinha um escanteio a favor, Cristiano Ronaldo costumava atrair a atenção dos marcadores, dos defensores adversários, fazendo com que jogadores como Sérgio Ramos tivessem mais espaço para se apresentar e para cabecear. Quais foram os números de Cristiano Ronaldo nessa jogada?
Nenhum. Ele não tocou na bola, ele não fez gol, ele não deu assistência, ele nem causou escanteio. Mas a participação dele indireta, a movimentação dele dentro da área, influenciou positivamente o desempenho do Real Madrid, fazendo com que naquela jogada específica o Real Madrid conseguisse marcar um gol com outro jogador. Ou seja, essa participação indireta, essa participação posicional do Cristiano Ronaldo nessa jogada é estudada através da análise qualitativa, justamente porque ela não se trata de números. E como se torna um analista de desempenho de sucesso? Como é que se adquire o conhecimento necessário do jogo para que um determinado clube, um determinado time queira o seu serviço de análise? Existem várias formas de evoluir, de adquirir conhecimento. A mais simples, inclusive a mais prazerosa, é assistindo. Assista um jogo atrás de outro, assista vários jogos no mesmo dia, se puder. Afinal de contas, está de quarentena, você está em casa, você está com tempo sobrando para assistir jogo. Assista, entenda o jogo, observe os padrões de comportamento entre todas as equipes. Entenda por que aqueles jogadores estão fazendo aquilo, por que o técnico mandou eles fazerem aquilo. É um conhecimento que parece simples, você percebe assim o padrão de jogada quando você assiste um jogo do Manchester City, você consegue entender a forma de Guardiola pensar, por exemplo, mas é algo que necessita horas e horas de análise e de estudo. Outra ótima forma de se adquirir conhecimento é através de mentores. Se você quer ser um bom advogado, você vai procurar se inspirar em advogados de sucesso. Mesma coisa para analista de desempenho. Existem vários analistas de desempenho de sucesso, tanto do Brasil quanto do resto do mundo, que oferecem cursos, que eles ministram cursos ensinando como se tornar um analista de desempenho de sucesso. Eles não ensinam apenas o conteúdo, mas eles ensinam a forma de adquirir o conteúdo, a forma de estudar o jogo, a forma de entender todos os padrões do jogo de futebol. Na descrição desse vídeo vai ter um link para o nosso site, onde você vai encontrar mais informações, mais detalhes em relação à profissão de analista de desempenho, como começar a carreira, média salarial, tudo isso você encontra no nosso site. Além disso, serão gravados outros vídeos com essas mesmas informações, então estamos aceitando a sua sugestão para conteúdos de vídeo. Se tem alguma coisa específica que você deseja saber que não foi abordada nesse vídeo, pode mandar pra gente que a gente vai procurar responder você da melhor forma possível, beleza? Bom, espero que as informações trazidas nesse vídeo tenham ajudado você, tenham inspirado você a querer ser o próximo analista de desempenho de sucesso, certo? Um abraço, boa sorte nessa carreira e até a próxima.